Hello everybody, how are you? Teacher Felipe aqui. E hoje eu vou dar uma aula bem importante para vocês sobre adverbs of frequency, tá? São os advérbios de frequência. Então nós estamos na sequência aqui, né, falando sobre presente simples. Então eu já ensinei para vocês como é que fazem frases afirmativas, interrogativas e negativas. E agora a gente vai introduzir então essas palavras que são muito importantes na língua inglesa. Então eu vou começar com vocês com uma pergunta. What are adverbs of frequency? O que são advérbios de frequência? Então, como o próprio nome diz, são palavras que dão a frequência. Mas a frequência do quê? De uma ação. Então, sempre que você faz uma ação dentro de uma certa frequência, é presente simples no inglês. E como que eu indico essa frequência? Usando uma dessas palavras, então. Então, vamos conferir aqui quais são os principais advérbios de frequência no inglês. Confira comigo. Então, vamos começar do menos frequente para o mais frequente. Tudo bem? Então, o primeiro aqui, que é a frequência zero, então, digamos 0% que você nunca faz, é o nunca, né? Never. Ok? Never. Aí a gente aumenta um pouquinho aqui, seria 5% aquilo que raramente você faz, que é rarely. Esse é um pouquinho enrolado de falar, né, por causa dos R's, mas é importante que você pronuncie da maneira correta, tá bom? Rarely. Aí nós temos um pouco mais frequente, que é o seldom, depois o occasionally, sometimes, often. Cuidado com esse daqui, que esse T é mudo, tá bom? Often. Generally, usually, e quando você faz sempre com muita frequência, always. Então, passando todos eles de volta aqui para você pegar bem a pronúncia de cada um. Never, rarely, seldom, occasionally, sometimes, often, generally, usually e always. Então, esses são os advérbios de frequência mais comuns da língua inglesa, tá bom? E essa tabela aqui explica bem o uso delas. Tem os mais usuais, que são quais? O never, sometimes, often, usually e always. Esses são os que nós mais usamos. Então, o uso deles vai depender da frase que você precisa falar. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Só que antes dos exemplos, é muito importante vocês fazerem essa pergunta aqui. Where do they go na phrase? Aonde que eles vão na frase? Então, a gente viu até agora frases simples, né? Onde nós tínhamos o sujeito e o verbo. E uma negativa, né? A gente colocava o não na frase também. E para fazer perguntas, a gente colocava o quê? Auxiliar antes do pronome. Só que agora nós estamos incluindo uma palavra numa frase afirmativa. Importante lembrar disso, que os advérbios de frequência, eles só vão entrar em frases afirmativas. Não tem como fazer em frases negativas. Então, aonde eles vão na frase? Então, são duas coisas que nós temos que nos atentar. A primeira é que eles vão antes do main verb, before the main verb. O que é main verb? O verbo principal. Então, se na tua frase você quer falar que você sempre vai a algum lugar, o verbo principal é vai. Então, eles vão antes do verbo principal. Mas, quando eu tenho o verbo to be, aí ele vai depois, beleza? Então, ele vai antes do verbo principal, mas depois do verbo to be. Então, a gente não se atenta algumas vezes a isso, e são detalhes que dão total diferença, ok? Então, vou dar 4 exemplos com main verbs e 4 exemplos com to be para ficar bem claro para vocês. Então, vamos para os nossos examples. O primeiro aqui. I usually have bread for breakfast. Então, eu normalmente tenho como pão no café da manhã. Então, está dando aqui uma frequência para o verbo comer pão no café da manhã. Mais um. You never do your homework. Você nunca faz sua tarefa. Então, dando a frequência, por causa da frequência que é 0, né? Nunca. Você nunca faz a sua tarefa. Verbo principal, do. Mais um exemplo. She always reads a book after dinner. Ela sempre lê um livro depois do jantar. Então, aqui é interessante notar que a regra de colocar o S no verbo do presente continua, tá bom? Os advérbios de frequência, eles não alteram essa regra. Não é igual ao auxiliar. Quando a gente coloca o auxiliar does, a gente não põe o S no verbo. Advérbio de frequência não tem nada a ver com auxiliar. Então, o S aqui do verbo mantém. She always reads a book after dinner. Ela sempre lê um livro depois do jantar. Mais um exemplo que vai o S aqui para vocês.
He sometimes plays the guitar. Ele às vezes toca violão. Então veja que temos he, terceira pessoa, como é presente, eu tenho que colocar o S no verbo. Agora vamos ver alguns exemplos com o verbo to be. Então lembrando que quando era main verb, o advérbio vinha antes do verbo. Agora como é to be, o advérbio vai depois do verbo to be. Vejam os exemplos. I am always ready before you. Estou sempre pronto antes que você. Outro exemplo. You are often right. Você frequentemente está certo. Então veja, o verbo to be, nos dois casos, o advérbio de frequência vem depois. Mais um exemplo. She is usually late for school. Ela normalmente está atrasada para a escola. Is usually late. Tá bom? Temos o is, aqui que é o verbo to be. Usually, o advérbio de frequência. Vai depois do verbo to be. E um último exemplo. He is rarely angry. Ele está raramente zangado, bravo. Depois do verbo to be. Para a gente finalizar aqui, como que eu pergunto a frequência? Não é muito comum usar os advérbios de frequência em perguntas, mas nada te impede de usar, tá bom? Só não é comum. Mas como eu pergunto a frequência? Se eu quero saber com qual frequência a pessoa faz alguma coisa, a estrutura que nós usamos é how often. Então, how often ele é usado em perguntas para saber a frequência com que alguém faz algo. Então, olha aqui alguns exemplos. How often do you go to the gym? Com qual frequência você vai para a academia? How often does she play tennis? Com que frequência ela joga tênis? Então veja, aqui eu usei do porque é you, aqui eu uso does porque é she, tá? Aqui neste caso, como tem o auxiliar, o verbo fica sem o S. A gente trabalhou isso com muita força, né, com muita intensidade nos últimos vídeos. Então, se você não lembra disso daqui, procure os vídeos anteriores que eu explico bem certinho onde é que entra o S nos verbos. Agora, dois exemplos com to be. How often are you tired? Com qual frequência você está cansado? E how often is he hungry? Com qual frequência ele está com fome? Então vejam que para a pergunta basta usar o how often e daí fazer uma pergunta normal, seja ela do presente simples, com do ou does, ou com to be. Então essa é a explicação sobre os adverbs of frequency. Se você está com dúvida na estrutura das frases, é muito importante que você veja os vídeos anteriores, onde eu explico bem certinho como que monta as frases, tá? Isso aqui é um complemento que é muito utilizado. Então espero que tenha ajudado vocês e até o próximo vídeo. Bye bye!